Olá, nono ano, estamos aí para mais uma videoaula de História. E hoje nós estamos iniciando mais um capítulo do nosso livro, e esse capítulo tem por tema Brasil, Populismo. Nós já estudamos o populismo em outros países, como a Argentina e o México, e agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse fenômeno no Brasil. Então, nós já estudamos, né, o período na história do Brasil chamado de Estado Novo, que também ficou conhecido como Era Vargas ou ainda Ditadura Vargas. Vocês lembram disso? Que foi o período de governo, né, governado por Getúlio Vargas. Então, esse governo, apesar de ser uma ditadura marcada, né, pela opressão aos opositores, com grande violência, inclusive, ele foi considerado um governo populista. Por quê? Apesar de ser um governo ditador, foram aprovadas, né, muitas medidas que favoreciam a classe trabalhadora, como as leis trabalhistas, por exemplo, né, que nós já estudamos. Nós vimos também que nesse período esse período aconteceu durante a Guerra Fria, né, na disputa de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. E nós vimos também, né, que os Estados Unidos tinham grande interesse em expandir a sua influência nos países da América Latina. Né? Então, por causa disso, né, muitas alianças militares, muitas alianças econômicas foram firmadas entre os Estados Unidos e os países aqui da América Latina. E essas alianças tinham por objetivo desenvolver a indústria aqui nesses países, né, e isso acontecia com empréstimos financeiros, né, dos Estados Unidos. Então, com isso, como é que os Estados Unidos ganhavam, né? Eles aumentavam a sua influência, os Estados Unidos lucravam com os juros cobrados sobre esses impostos e ainda instalavam as suas indústrias aqui na América Latina e com isso impedia o avanço do socialismo pelo continente, como já havia acontecido, por exemplo, em Cuba, né? Que nós também já estudamos. Beleza? Então, no Brasil, como é que isso aconteceu? Nesse período, nós tínhamos no Brasil três correntes de pensamento político e econômico. Nós tínhamos, de um lado, o chamado neoliberalismo. Esse neoliberalismo ele foi implantado pelos presidentes Eurico Gaspar Dutra e Café Filho. Eurico Gaspar Dutra nós vamos aprofundar um pouquinho mais daqui a pouquinho, beleza? Esse neoliberalismo, né, ele era uma corrente econômica alinhada aos Estados Unidos, no qual a economia brasileira, né, ela era submetida à economia norte-americana, beleza? Então tinha profunda influência da economia dos Estados Unidos no Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar mais sobre isso. Nós tínhamos também o nacionalismo radical. O nacionalismo radical ele é representado pelos presidentes Jânio Quadros, que governou o Brasil em 1961, e João Goulart, que governou o Brasil de 1961 a 1964. O nacionalismo radical, né, ele tinha como visão política e econômica o fortalecimento da economia local, né, e não tanto influência estrangeira na economia. Então é o oposto ao neoliberalismo, beleza? E além disso, nós tínhamos uma terceira corrente, né, que era o nacional-desenvolvimentismo. O nacional-desenvolvimentismo ele foi representado pelos governos de Getúlio Vargas, que nós já estudamos um pouco e daqui a pouco nós vamos estudar um pouco mais também, e o governo de Juscelino Kubitschek, que também nós vamos aprofundar um pouco mais à frente. Esse nacional-desenvolvimentismo visava, né, tinha como objetivo o desenvolvimento da indústria nacional. Beleza? Então, para a videoaula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra, que, como nós vimos lá, é um governo neoliberal. Getúlio Vargas foi deposto em 1945, né? Aí teve eleição, e quem venceu essa eleição foi Eurico Gaspar Dutra. Ele governou o Brasil de 1946 até 1951, e como nós já falamos, né, foi um governo neoliberal. Em 1946, ele apresentou a nova Constituição Brasileira, e essa Constituição ela assumiu uma postura liberal, apesar de manter, né, algumas heranças trabalhistas do governo Vargas, mas em geral era de linha liberal. Nessa Constituição de 1946, o voto passou a ser obrigatório tanto para homens quanto para mulheres, todos aqueles que tivessem mais de 18 anos. As mulheres, até aqui, elas já votavam, mas somente tinham direito a voto aquelas mulheres que exerciam algum cargo público remunerado. Então, somente mulheres que fossem funcionárias públicas, né, que tinham direito a voto. Também nessa Constituição foi estabelecido o mandato do presidente de 5 anos, né, esse governo, né, de Gaspar Dutra foi marcado também por uma postura anticomunista, né? Tanto que em 1947 o Partido Comunista Brasileiro foi considerado ilegal, né? Então foi posto na ilegalidade. Então, na economia
neoliberal, né, houve o alinhamento com os Estados Unidos, e nisso houve uma abertura do Brasil para as exportações estadunidenses. Então o Brasil passou a exportar, aliás, a importar, né, produtos que eram exportados pelos Estados Unidos. Isso, a princípio, foi bom, porque, né, aumentou o poder de consumo dos brasileiros, mas colocou a indústria brasileira em crise. Porque se eu consigo comprar um produto importado por um preço mais barato, né, a indústria nacional ela fica prejudicada. Isso colocou o Brasil numa crise econômica grave. Né? E essa crise foi tão séria que em 1950 houve eleições, né, e o candidato apoiado por Eurico Gaspar Dutra ficou em último lugar, né, entre os candidatos, tendo apenas 0,12% dos votos. Quem venceu essa eleição de 1950 foi Getúlio Vargas, né, aquele mesmo Getúlio que tinha sido ditador, né, anos antes, né, ele agora vence as eleições e volta ao poder pelo voto do povo. Né? Só que isso aí já é assunto para as nossas próximas aulas. Para hoje, vocês vão fazer a atividade que está aí na página 16 do livro. Não precisa mandar foto, nós vamos corrigir juntos essa atividade na videochamada de quinta-feira. Até lá, bons estudos.